Olá galera, estamos aqui hoje com o menino do Facebook do Governo do Estado, Fred Fagundes. Obrigado pela sua presença, Fred, aqui na nossa redação. E acompanhando a entrevista, estamos aqui com a Milena Petrucelli e a Karine Arruda. Fred, como foi o início da sua carreira na comunicação social? Quais cursos você fez? Que contasse um pouco pra gente. E de que forma você chegou nesse direcionamento das redes sociais? Bom, eu sou jornalista, sou formado aqui em Cuiabá e na época da faculdade comecei a escrever para blogs de humor. Nesse período estudei bastante comportamento do consumidor nas redes sociais. Depois, com o fim da faculdade de jornalismo, fui trabalhar com publicidade. Eu fui numa agência de publicidade e desenvolvi planejamento de atuação em redes sociais para algumas marcas locais, shoppings, universidades, restaurantes, etc. Foi um período de aprendizado, de 2008 até 2011, mas onde eu estudei bastante e consegui desenvolver algumas técnicas que tiveram resultados bem interessantes aqui no Mato Grosso. Em 2011 fui para São Paulo, a convite do Papo de Homem, do site Papo de Homem. Fui editor do site durante 2 anos e continuei colaborando para outros blogs, como o Raimons, por exemplo. Lá em São Paulo tive a oportunidade de voltar a trabalhar atendendo marcas nas redes sociais. Produzir conteúdo para a cervejaria Heineken, para a Netshoes, para a Chivas, para a Samsung, para a Nokia, para a Mercedes-Benz. Então foi um aprendizado muito interessante de quem sai no mercado menor para trabalhar com contas gigantes. Assim. Então o volume era muito maior. Mas foi um aprendizado bem legal que fez com que eu saísse um pouco da iniciativa privada, acho que eu estava um pouco enjoado, e estudasse mais política. Apesar do meu texto ser muito voltado para a iniciativa privada nesse período, eu comecei a tentar transformar ele para o lado mais político e recebi o convite para trabalhar em Brasília. Coordenei uma campanha, coordenei uma equipe, na verdade, lá em Brasília, no governo, e fui convidado para fazer a pré-campanha do Donald Campos, do PSB. Trabalhei 6 meses lá em Brasília no PSB, antes de voltar para Cuiabá, já em 2014, para a campanha do governador Rodrigo Tades. Assim se resume minha carreira. Eu trabalhei muito com iniciativa privada, produzindo conteúdo espontâneo para blogs, atendendo marcas, produzindo conteúdo para redes sociais, também fazendo relacionamento, e na política, mais nesse lado de campanha de gestão de redes sociais dos órgãos. A página do governo é reconhecida por ter um caráter mais intimista, mais próximo do público. Como é que foi definido esse perfil para a página do governo do Estado? A gente seguiu uma tendência. Aquilo que eu sempre falo, quando você acessa uma rede social, seja no Facebook, Instagram, Twitter, você acessa para ver o que os seus amigos estão falando, não que uma marca que o governo está falando. Então eu, como governo do Estado, concorrendo dentro do Facebook, com várias marcas descoladas que podem ser mais informais ou com vários amigos, como é que eu chamo a atenção do meu seguidor? Entregando conteúdo de qualidade, entregando conteúdo que ele está acostumado a ver no Facebook. Claro que é muito difícil você utilizar isso para um órgão público, um governo do Estado, com todo o peso que isso tem. Mas você precisa ter sensibilidade, você precisa caminhar nessa linha que é muito tênue para não ir para o ridículo. Então você tem que fazer um trabalho que é sério, que é de entrega. Para a gente chegar na campanha de comunicação até esse formato, que é de entregar um serviço à população, de informalidade, a gente colocou como principal critério justamente essa questão de entregar um serviço. Então não basta você ser informal por ser informal, sabe? Não basta você simplesmente colocar uma coisa engraçada. Eu preciso prestar um serviço à população. Esse é o dever do governo do Estado nas redes sociais. Quando a gente faz uma publicação, vocês podem reparar que qualquer publicação do governo do Estado, ela entrega um serviço à população, seja informando de um fato, ou seja, prestando algum telefone útil, alguma informação diferenciada ou alguma novidade, um lançamento digital ou coisa parecida. Então, quando a gente tem uma informação dessa, que é útil, que é a prestação de serviço, e eu tenho a disputa no Facebook com todas aquelas marcas e aqueles amigos, eu procuro sempre uma linguagem mais olho no olho, uma linguagem mais da verdade, sabe? Então foi assim que a gente chegou, alterando um pouco a sua linha editorial no meio desse caminho, mas com resultados excelentes. Vocês se basearam em alguns cases de sucesso. A gente tem como exemplo a Prefeitura de Curitiba,
que é tida como um grande Sim, exemplo sim. nesse sentido. A Prefeitura de Curitiba, ela, como você disse, ela é um grande case, né? um exemplo que todo mundo usa, mas é o que eu sempre levo como exemplo do que a gente não pode fazer. O que a gente não pode fazer a parte do Poder Executivo. Já houve muitas brigas por causa disso, porque sempre vem aquela pessoa, o Poder Executivo é o máximo, é maravilhoso. Eu tenho algumas coisas contra o Poder Executivo. Primeiro, utilização de imagens de terceiros sem direito autoral. Se eu receber um processo, quem paga é o cidadão. Começa aí, sabe? Eu sou muito preocupado nesse sentido, a questão da imagem. E segundo, é aquilo que a gente estava falando, da informação por informação. Eu preciso entregar o serviço à população. O meu posto tem que ser relevante. O cara, quando vê aquilo, quando vê a publicação do governo do Estado, aquilo tem que fazer a diferença na vida dele. Então, já a Prefeitura de Curitiba tem uma pegada também de prestação de serviço, eu tiro o chapéu para eles, porque eles criaram esse formato de prestação de serviço de uma maneira mais informal, mas eles, no meu ponto de vista, exageram um pouco na questão do humor, sabe? É aquele post que tem 4.000 likes, mas é uma capivara com um óculos escuro voando pela cidade. Isso não muda nada na vida do cara, ele eu achei engraçado. Ah, mas humaniza o perfil. Talvez humaniza o perfil, mas é isso que a gente quer? Será que a gente quer simplesmente humanizar o perfil do governo do Estado? Não, a gente quer ser relevante para a rotina das pessoas. Eu preciso entregar um serviço. Eu não preciso ser engraçado só para ser engraçado. Eu não quero 40.000 likes no post do governo do Estado. Eu quero que a informação que eu passe atinja aquela pessoa e aquilo faça a diferença na vida dela. Então, o Prefeito de Curitiba é um case que nós usamos como exemplo, como referência, mas também nós desconstruímos ele para pegar o bom e o ruim deixar de lado. Nesse sentido, você acredita que a sua formação em jornalismo influencia nisso? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos uma equipe de 5 pessoas nas redes sociais do governo do Estado, que trabalham todas no gabinete de comunicação. Não é uma agência contratada com a custo para a população, não. São 5 pessoas dentro do gabinete de comunicação. Então, há perfis diferentes, sabe? Há dois profissionais de publicidade, eu que sou jornalista, uma esposa que são jornalistas. Então essa mistura, ela acabou contribuindo muito. O meu perfil de jornalista, acho que de entregar no serviço, talvez colabore sim, mas eu acho que o diferencial está nessa sensibilidade que cada um tem, de saber da nossa importância para a população, sabe? Do nosso dever como uma rede social. Não é só uma página do Facebook, é o governo do Estado do Facebook. Quando nós falamos com o cidadão, ele é o governo do Estado, sabe? O barato das redes sociais é justamente esse diálogo. Que bom que a pessoa vai no Facebook do governo do Estado e reclama de alguma coisa. Porque me dá a oportunidade de conversar com ela e de entender como a gente pode melhorar. Então eu prefiro muito mais que a pessoa vá na página do governo do Estado e comente algo que ela acha que deve melhorar, do que ela faça isso olhando para a TV. Do que faça isso vendo o jornal, porque eu vou fazer uma pesquisa para saber onde a gente pode melhorar. Quando a pessoa vai no governo do Estado e reclama, eu ponho lá no relatório e entrego para o secretário e falo, olha, estamos fazendo mal disso aqui, tá? A gente precisa melhorar. Não eu, claro, né? Nós também fazemos isso quando eu entrego o relatório. Então, isso, essa mistura de conteúdo com comentários desenvolveu resultados ótimos para nós hoje. Sabe? A gente conseguiu, por exemplo, por meio de um comentário, de uma interação, conhecer a história do menino de Várzea Grande e queria fazer uma biblioteca na comunidade de Bom Sucesso. Nós não sabíamos essa história. Quando a gente ficou sabendo porque nós fomos atrás, fizemos uma foto, contamos a história dele, né? Contamos a história do menino, a primeira dama do eu achou o máximo. O menino foi até o gabinete do governador, conheceu o governador, fizeram uma campanha interna e agora vai ter a biblioteca construída, inclusive com a mão de obra de Educantes. O projeto de ecoterapia da Secretaria de Segurança Pública. Contamos a história da minha funcionando por um comentário. Uma pessoa viu o vídeo com um cavalo do projeto. Um cavalo do projeto. E tudo isso por meio de interação de qualidade. Por meio, sabe, desse cuidado que a gente tem com os comentários, com as respostas e tudo mais. Então, o que nós prezamos é atender a população. Nós queremos sim responder todos. Às vezes demora um pouquinho? Claro que demora, por causa da demanda. Mas a gente está ali para isso, para pegar essas histórias, sabe? Para construir
uma narrativa em cima delas e explica para a população. Esse caso, não vou fugir da pergunta, esse caso em si, que aconteceu, uma pessoa deixou o emoji lá do bonequinho vomitando e veio uma receita de chá de boldo. Não era necessário essa resposta. Não foram, não fui eu que respondi, isso não era necessário. Eu poderia ter tido uma outra atitude para interagir com ela. Agora, em outro post, inclusive, nós falamos sobre isso, em outro comentário, e explicamos que estamos à disposição para entender melhor a informação, sabe, dessa pessoa e ajudar, porque, cara, se tá ruim, a gente tem que conversar para melhorar. Não é porque o síndico que eu não votei ganhou, ganhou a eleição, então eu sou crédito aí. Então, que bom que as pessoas vão e comentam a nossa parte. A gente precisa disso, de histórias, precisa de diálogo, a gente precisa trabalhar junto, sabe, para melhorar o Estado. Bom, Fred, agora eu vou perguntar para você como gerenciar uma página em momentos de crise. No governo do Estado passou para a questão do RGA, né, desse não pagamento do RGA, esse momento de tensão junto com os servidores do Estado. Teve o caso de corrupção na SEDUC. Como a greve dos agentes prisionais. Exatamente, a greve dos agentes prisionais, os ataques que teve no final de semana. Como gerenciar uma página nesses momentos de crise, além não só do governo do Estado, você também trabalhou no governo federal, na Câmara do Eduardo Campos, né? Ocorreu o acidente com ele. Como que foi anunciar isso nas redes sociais dele, né, para o público dele? Bom, nesse caso específico, acabou saindo da minha alçada e ficou para a equipe de marketing, de direção de marketing do candidato à presidência, que fez a comunicação naquela vez. Agora, falando com o governo do Estado, como que você se posiciona em situações de crise? A verdade. Eu tenho que falar a verdade, sempre eu tenho que falar a verdade. Rede social, se eu não falar a verdade, eu vou perder a confiança da pessoa. Então, quando o cara me pergunta, vai ter pagamento do RGA lá em fevereiro, eu respondia, a gente não sabe, mas a gente está trabalhando para achar uma solução econômica para isso. Sabe? Então, lá em março, se a pessoa voltava a perguntar, a gente não falava se vai ter. Não, com certeza, a gente não sabe se vai ter. A verdade é essa. A gente tem que preparar para a verdade. Então, a mesma coisa hoje. Quando uma pessoa vem e fala, vocês estão acusando os professores de falar para os alunos que a escola pública vai ter mensalidade? Não. A gente não está falando que os professores estão fazendo isso. A gente está recebendo denúncia de mães que o filho chegou em casa, mas carrega com a verdade. A mesma coisa da greve, da situação dos ataques no final de semana em Cuiabá. O bom das redes sociais é usar ela para combater o que ela tem de pior, que é espalhar os boatos, inclusive. Quando surgiu aquele monte de ataque e ficou aquela correria, toque de recolher e tal, nós imediatamente falamos que a gente não tem toque. A informação que a gente tem é essa, os ataques foram aqui, e a polícia trabalhando assim, sabe? Então, em situação de crise, a melhor coisa, cara, é você ser o mais didático possível, o mais real possível para a população. Não adianta você tentar, sabe? É um absurdo você pegar e tentar esconder o que está acontecendo, você esconder que a coisa está feia, sabe? Tipo, o cara vai falar do VLT e pergunta ao governo, pô, mas o VLT, a gente também adoraria que o VLT tivesse funcionando, se tivesse resolvido de maneira mais rápida, mas a verdade é essa. Nós erramos já, nós falamos que a VLT da Cefaz ia ser reaberta num dia, e porque a informação que chegou foi essa. Aí chegou na noite anterior, 9 horas da noite, a senhora me liga e falou assim, não vai reabrir amanhã. A gente tinha feito um post com save the date e tal. O que a gente faz? A gente vai na página e fala assim, nós erramos. Infelizmente, ocorreu algo que vai impedir. Quando tiver a data, não vou falar, mas nós erramos. A humanização que o Prefeitura de Curitiba usa para botar a capivara voando, o governo do Estado usa para falar a verdade, que a gente também, sabe, às vezes pode comentar uma equipe, por causa desse comentário, ou nesse anúncio, e falar, a gente errou, mas a gente está trabalhando para resolver isso.
Fred, eu queria saber se você pode nos dar algumas dicas para os nossos leitores também, de como melhorar os resultados nas redes sociais, de como administrar bem para conseguir os objetivos, né, que a pessoa alcança, não só no Facebook, mas no Instagram, no Snapchat, em outras plataformas. Olha, rede social é dedicação, sabe? Rede social não é simplesmente criar uma página, programar 3 posts por dia e achar que pronto, está resolvido o meu dia, agora vou começar os posts de amanhã. Acho que a grande dica que eu dou é interação, sabe? Tipo, é você interagir bastante nos comentários mesmo. Isso é muito importante. Isso não é um monólogo. Você está no Facebook para conversar, seja por inbox, seja por comentário. Você precisa ouvir o que as pessoas estão falando, você precisa vender o seu peixe. Então, nesse tipo privada, principalmente, sabe? Trabalhar sempre um conteúdo que possibilite o comentário, o chamado call to action, que você faça um conteúdo e a última frase, e aí, o que vocês acharam? O que você acha que pode melhorar? Ou qual é a sua dica para o próximo evento? Que as pessoas deixem os comentários, você interage com essas pessoas. O leitor se sente muito valorizado quando você vai lá e responde, quando você curte o comentário dele, sabe? Ele se sente muito parte daquilo. E aí você começa a transformar os fãs em seguidores da página. Então, para as marcas, para conseguir fazer isso, é excelente. Eu dou esse exemplo do Pantanal Shopping. Eu administrava o Twitter do Pantanal Shopping em 2008. E nós fazíamos promoções, ingresso de cinema, essa coisa toda. E a gente conseguiu transformar aquelas pessoas que seguiam o Pantanal Shopping no Twitter em defensores da marca, assim, de uma maneira absurda, sabe? Absurda. Só da maneira que a gente conversava atrás. De uma maneira real, de uma maneira assim, prestando um serviço, mesmo que ser no shopping, tem trânsito aqui na frente, vem do outro lado, etc. Então a dica que eu dou para quem trabalha com redes sociais, para quem tem uma marca, primeiro, trabalhe sempre com planejamento de conteúdo, saiba quem é o seu público, os hábitos de consumo, o que ele quer ouvir e por último, interação, sabe? Agora falando sobre cursos voltados para as redes sociais, você acha que eles ajudam a pessoa a qualificar um pouco a sua página? Ou precisa ser com um dom, de ser bem interativo, de ser bem debochado em certas situações? Não, acho que contribui demais, assim, volta e meia aqui mesmo na capital, surgem workshops e palestras que vale a pena você conferir, você assistir. É bom analisar antes o perfil do palestrante, né, ver se o cara tem realmente uma bagagem que vai contribuir com isso. Em São Paulo, os cursos de verão da ESPM são muito bons para as redes sociais, são 3 meses de curso, mas eu não fiz esse curso, mas vários amigos fizeram e adoraram, de fato, inclusive o curso gravar. Então, tem que fazer. Quem tem interesse em trabalhar com redes sociais, quem está saindo da faculdade ou quem está a fim de mudar um pouco de área, vale a pena procurar esse curso da SPM, especialmente em São Paulo. Os cursos da Perestroika, que é uma empresa gaúcha também, que faz uns cursos com as redes sociais bem legal. O Share, também, que é outra empresa de Porto Alegre, que roda o Brasil dando oficinas e cursos, bem interessante. Mas não pode parar, entendeu? Tem que ficar atento também nas mudanças das redes sociais, como a gente estava falando, né? Acabando essa entrevista, daqui a pouco o Facebook comprou mais alguém aí e já muda tudo de novo. Então, galera, essa foi a nossa entrevista com o Fred Fagundes. Fiquem ligados nas redes sociais do GPS Notícias e acompanhem sempre as entrevistas do GPS TV. Obrigada, Fred. Obrigado a você, pessoal. Parabéns pelo projeto e estou à disposição. Espero que vocês gostem da entrevista.